Bem-vindo ao podcast O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprenderes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo-mente se unem num estado natural de serenidade. Este podcast é gratuito e a tua contribuição faz a diferença. Para doações, visita-me em sofialoureiro.com. Namasté e bem-vindos a mais um episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu hoje vou falar de um tema que acho que poucas pessoas talvez conheçam e é sobre o espaço liminal. As pessoas com quem eu tenho falado sobre isto normalmente desconhecem este conceito e acho que é um conceito bastante interessante para nós, como pessoas altamente sensíveis, que por vezes temos uma certa dificuldade em lidar com mudanças profundas na nossa vida. Por isso, se já passaste por uma fase em que tudo parece estar a mudar, mas que as coisas ainda não fazem muito sentido, em que o antigo já não serve, mas o novo ainda não chegou, então este episódio é para ti. Se és uma pessoa altamente sensível, este tipo de momento pode ser especialmente desafiante. Por isso, eu vou partilhar contigo como eu tenho vivido este espaço liminal nos últimos tempos, com todas as suas dores e com todas as suas aprendizagens. Em primeiro lugar, então, o que é o espaço liminal? A palavra liminal vem do latim limen, que significa limiar, ou seja, uma fronteira entre dois estados. Por isso, o espaço liminal normalmente é referido como sendo o espaço de entre o que já foi e o que ainda não é. Não estás onde estavas, mas também não sabes bem para onde vais. É uma espécie de terra de ninguém emocional ou espiritual. Na espiritualidade, de facto, o espaço liminal é visto como um espaço sagrado de transformação. E pode ser desconfortável porque a identidade antiga começa a dissolver-se, mas ainda não sabes quem estás a tornar-te. É como se estivesses num casulo, por vezes escuro, ou solitário, ou até sem garantias, mas essencial para o renascimento. E porquê é que eu hoje estou a falar do espaço liminal? Porque sinceramente sinto que tenho estado a viver nos últimos meses neste espaço e tenho estado a viver isto de uma forma intensa, tem sido humano e profundamente desafiante. Nos últimos meses tenho enfrentado desde uma sucessão de lutos, de mudanças que incluíram um acidente de automóvel que felizmente nunca tinha acontecido na minha vida e eu tenho a carta de condução desde 1989, mas que me deixou sem carro e que só recentemente, passado meses, é que a seguradora finalmente fechou este ciclo. Fui comprar um carro em segunda mão sozinha e as coisas não correram bem, porque precisa de uma série de arranjos, ao ponto de descobrir nos últimos dias 2 piscinas dentro do carro, ou seja, nem sabemos de onde é que está a entrar a água e a água tem a ver com emoções. Além disso, como cuidadora de uma colónia de gatinhos, há sempre umas certas aventuras, porque alguns ficam doentes ou têm acidentes e isso aciona muitos gatilhos também. Sinto-me um bocado sobrecarregada com o trabalho de manutenção da casa da família onde vivo, porque eu também faço jardinagem e faço muitas coisas, ao mesmo tempo que trabalho aqui no mundo das pessoas altamente sensíveis, onde há vários projetos que se têm concretizado e muitos ainda estão no papel porque não consigo fazer tudo ao mesmo tempo e estão a levar mais tempo a concretizá-los do que eu pensava. Além disso, como sou altamente sensível, sou muito diligente e quero que as coisas estejam muito bem feitas. Ou seja,
Tem sido uma grande mudança de vida e, como uma amiga minha disse quando aconteceu o acidente de automóvel, Sofia, um carro é a nossa dinâmica de vida. E se tiveste um acidente de carro, se calhar quer dizer que a dinâmica da tua vida está a querer mudar. E é realmente isso que eu sinto. E sinto-me neste espaço liminal também, porque quero tomar uma nova direção aqui no mundo das pessoas altamente sensíveis. Há muitas coisas que me têm ajudado na minha jornada e quero trazê-las também aqui para o mundo das pessoas altamente sensíveis, nomeadamente espiritualidade, que me ajudou a sentir que realmente não estou sozinha e que estamos todos conectados. E pronto, no início deste caminho, o meu trabalho foi muito direcionado sobre mentoria de alta sensibilidade e já há vários episódios neste podcast sobre isso. Já vamos no episódio número 67 e por isso agora quero começar a aprofundar outros aspectos desta jornada e que me têm ajudado a mim pessoalmente como pessoas altamente sensíveis, ou seja que isto também quer dizer que eu estou numa fase em que eu quero tomar também uma direção mais profunda no mundo das pessoas altamente sensíveis. Isto tem tudo mexido com o meu coração e com a minha alma sensível e com o meu sistema nervoso. Por isso, neste espaço liminal, quando muitas coisas estão a mudar à nossa volta, quando estamos com um pé no antigo e o outro no novo, é normal nós nos sentirmos assim. E é isso que eu gostaria então de falar neste episódio, porque isto não é muito falado. Por isso, tenho sentido desde tristeza, raiva, cansaço, medo, mas ao mesmo tempo também uma espécie de convite interno à escuta desta sabedoria interior que todos nós temos. Por isso, este espaço liminal não é um castigo, mas é um processo. E eu tenho escolhido atravessá-lo como presença o melhor consigo. Então, eu gostaria de partilhar contigo o que é que me tem ajudado nesta travessia em que nós por vezes nos podemos sentir confusos, perdidos, sem saber muito o norte. Por isso, eu não tenho respostas mágicas, mas eu tenho algumas práticas que têm funcionado como âncoras. E uma delas tem sido as leituras intuitivas com cartas, que eu já falei também no último episódio, em que o protocolo é normalmente uso perguntas de empoderamento que depois me ajudam a escutar a minha intuição e sair do loop mental, e para cada pergunta de empoderamento eu escolho uma carta, neste caso uma carta do baralho da sensibilidade e da empatia, e isso tem-me ajudado. Também a respiração consciente e práticas de mindfulness, de atenção plena, ou seja, para me enraizar cada vez mais no momento presente e libertar aqueles loops mentais da mente que está preocupada com o que aconteceu no passado e ansiosa pelas coisas do futuro, e estar o máximo possível no presente. Aliás, isso foi uma das coisas que me saiu precisamente na leitura intuitiva com cartas, seria ancorar-me ao momento presente, não é? Porque senão acabamos por estar perdidos num vendaval mental e entramos em sobrecarga emocional. Espiritualidade simples e prática, ir para a natureza, reconectar com algo maior que eu. Falar com amigos, também tem sido uma coisa que me tem ajudado bastante durante este espaço liminal, ok? E pronto, eu sou naturopata, certo? E uma das coisas que me tem ajudado também muito são os florais de Bach, ou seja, as essências de flores como um apoio emocional subtil, mas profundo. Ou seja, eu faço consultas florais de Bach e fiz a minha própria mistura personalizada. Estas são as ferramentas que me estão a ajudar nesta altura de transição, em que eu quero definir novas estratégias para o mundo das pessoas altamente sensíveis, em que eu quero me posicionar de uma forma diferente na minha vida pessoal e no meu próprio trabalho. Eu, como sempre gostei também muito da alquimia, faço um bocado a comparação entre o espaço liminal
e a primeira fase da alquimia, a alquimia enquanto transformação, certo? Enquanto fases de transformação, e a alquimia normalmente tem 3 a 4 fases de transformação, dependente da corrente que vamos estudar, mas pronto, a primeira fase de transformação, para que exista uma transformação, é sempre a fase chamada do nigredo, da obra ao negro. E aí é quando há uma destruturação, portanto, do antigo, certo? Em que há um colapso, é como se nós tivéssemos uma casa em ruínas e queremos construir algo novo, temos que atirar primeiro a ruína abaixo. E então é como se fosse uma morte simbólica do que é que já não serve. E é por causa disso que então nesse momento nós podemos ficar um bocado confusos, mas isso tem-me ajudado então a perceber este espaço liminal, que é equivalente também a uma fase do nigredo, que é necessário para que haja uma transformação, é o início de uma profunda mudança. Como pessoas altamente sensíveis, nós vivemos isto tudo com muita intensidade. Por isso estas fases podem às vezes parecer um bocado difíceis, complexas, duras, mas nós também temos os nossos dons nesta altura. Nós temos a nossa sensibilidade, nós temos a nossa empatia, nós temos a nossa intuição, nós temos a nossa imaginação, nós temos a nossa espiritualidade, a nossa bondade para connosco e para o que está à nossa volta, e usarmos todas essas capacidades enquanto aqui estamos neste espaço liminal, pode ajudar-nos bastante. E era isto que eu gostava de partilhar contigo, porque eu cada vez mais também quero que aqui este espaço deste podcast seja um espaço de partilha, porque como eu disse, já há muito trabalho de mentoria nos episódios anteriores e agora gostaria de aprofundar esta jornada com uma nova direção do que eu própria vou vivendo e que para ti te podes identificar em algumas coisas e que também te possa ajudar, porque é para isso que eu cá estou, não é? Para guiar almas sensíveis na sua jornada de crescimento e de empoderamento. E então gostaria de saber também o que é que tu fazes quando enfrentas então estas fases de grande transições, de mudança, talvez até de incerteza. E se quiseres podes partilhar nos comentários, podes encontrar aqui no podcast e pronto, convido-te a reconhecer que este espaço não é um erro da natureza, não estás a ser castigado, mas estás a ser preparado para algo diferente, para algo maior, para um caminho provavelmente muito mais alinhado com o teu próprio ser, com a tua própria sensibilidade. E agora termino este podcast com uma citação da poeta Alex Klingenberg, que me tem ajudado nesta fase e que diz: tu não tens que voltar ao normal. Tu podes simplesmente deixar este ano mudar-te. E sim, podes deixar que esta fase te transforme com gentileza, com tempo, com bondade e com verdade. Este podcast é oferecido gratuitamente e a tua contribuição é essencial para a sua continuidade. Qualquer doação da tua parte será recebida com imensa gratidão em sofialoureiro.com. Um grande namasté e até ao próximo episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis.